Paulo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Sobre essa opção até de utilizar o Wesley na partida contra o Vasco. No jogo do Fortaleza, não viajou com a delegação. E ele teve essa oportunidade hoje justamente contra o Vasco. O porquê de voltar com ele para o time, e aí é inevitável, porque foram 2 lances no fim da partida que foram nos pés dele e não conseguiu fazer. Qual foi o critério, enfim, qual foi o critério utilizado? O critério é o de sempre, eu conto com todo mundo. O fato de não ir para um jogo ou deixar, não tem nada a ver, cara. Característica, um jogador que poderia entrar como no lugar do Arthur, manter ali, cara, uma intensidade de jogo, principalmente nos sprints para frente, ou seja, é um jogador com velocidade, é um jogador que, se nós pararmos para ver o histórico, tem gols importantes, né, e não conseguiu fazer o gol e vai fazer outros, em outros momentos vai perder outro. Entende? Então, ali é a característica do jogador. E nós sabíamos que queríamos isso desde sempre, porque queríamos explorar a velocidade, e todos sabem, você joga com tudo no meio, no futebol. Entendeu, cara? Esse lance de esse jogador, até que nós temos que jogar, é um jogo mental, eu tenho falado isso, cara, né? E todo mundo sabe, as equipes sabem que tipo de jogo o Wesley faz, tá certo? Então a preocupação ali era assim, com a velocidade dele, ele podia ter aproveitado mais o lance do gol, ele e outros vão perder e vão fazer. Paulo Autori, boa noite. Oi. Concordo com a leitura sua de jogo quando você fala da questão da bola aérea. Tá aqui, ó, por favor. Ei. Pô, aqui, ó. Pô, eu escutei o som daqui. Né? Foi mal, aqui, ó. Ei. É a idade também. Não, tranquilo. Foi um problema crônico no jogo. Desde o primeiro tempo, o Vasco estava levando vantagem nessa bola aérea. Qual que foi a leitura que você fez para não fazer a mesma alteração, por exemplo, com o João Marcelo, que resolveu esse problema contra o Fortaleza? E eu não vou expor o nome do jogador, porque você, como líder, eu tenho certeza que você não gosta disso, mas para o torcedor do Cruzeiro, ele precisa saber uma questão. Vários jogadores aí, e esse em destaque principalmente, desde o início da temporada não está performando, e agora já está chegando na reta final. Com a experiência que você tem como treinador, qual que é o limite também para chegar à conclusão que o jogador, infelizmente, não está rendendo e não vai render? Mas quem é o jogador, cara? O Wesley, por exemplo. Eu sou um homem de o Wesley, por exemplo, o Matheus Vital, são problemas crônicos. O Matheus fez um bom jogo, cara, em todos os sentidos, para mim. Não tem nada a ver com o Matheus. O Matheus saiu porque tomou um pisão forte e estava... Mas, pô, fez um jogo, na minha perspectiva, dentro daquilo que estava esperado. O Wesley, todo mundo fala isso. Agora é o seguinte, só vou te contar uma situação, tá certo? Cara? Eu não falo de opinião, as palavras são opiniões, eu falo de fatos, como é o futebol. O Adriano Gabiru, no tempo do Inter, estava sendo execrado pela torcida, tá certo? O treinador acreditou, foi para o Mundial, ele fez o gol, ok? Pô, virou o ídolo, fez o gol do título, virou o ídolo. Entendeu? Esquecem tudo que falaram. Tá? Quando que é o jogo do Mundial? Dezembro, certo? Sempre dezembro, final de temporada. Terminou, ganhou o título, terminou, começa essa temporada, dentro desse calendário horrível do Brasil, imediatamente, em janeiro, começou o campeonato estadual, fez 2, 3 jogos e... já voltou a não valer nada. Ou nós somos o que somos, ou nós vamos viver indo para lá, indo para cá, para não falar uma outra situação. Então, cara, eu conto com todo mundo. Nesse momento, nós não vamos nos dar ao luxo, entendeu, cara, de por isso, por aquilo, de abrir mão dos jogadores. Todos eles são importantes nesse momento e vamos em frente, cara, sem lamentações. Só para eu voltar, eu falei do Wesley, a primeira, por favor. Do João Marcelo é o seguinte, cara, é muito cedo para fazer aquilo. O João Marcelo entrou naquele momento do jogo lá, porque já estava no final do jogo, a gente sabia que... E era uma situação prevista. Mas se tu entra com a linha de cima, o que aconteceu naquele jogo? Pô, nós, ao invés de subirmos a marcação, retrocedemos. Aí vamos permitir o quê? Os cruzamentos, cara. Tá? Então era algo que estava previsto, certamente ia passar o tempo, não ia sair o gol, isso ia ser feito, só que naquele momento, se entra e o time vem para trás e toma um gol, aí vão dizer, o João Marcelo entrou, aí é simples, entendeu? Então a minha resposta é não entrou, porque se entra naquele momento, nós íamos
baixar muito o bloco e o adversário ia de novo à frente e com esse jogo aéreo deles que é forte. A gente sabia que só podia sair assim o gol, entendeu? Mas não foi só o segundo gol. O primeiro gol também era evitável. Isso claramente, cara. Erramos. Aí é equipe. Equipe é equipe. Ok? É nós que nós devemos usar e não ele, ou eu, é nós. Errou o sistema. Ô Paulo. Respondido? Ô Paulo, vamos voltar para os fatos aqui, porque a briga do Cruzeiro está longe. Se fosse um Mundial, acho que o torcedor estaria tranquilo. A briga é para permanecer na Série A não. do Campeonato Brasileiro. Não, porque você foi... Vocês, quando querem... Peraí, vamos acertar. Quando querem, vocês vão buscar o que querem. Aonde querem e no momento que querem para fazer esse tipo de colocação. Isso é claro e objetivo, amigo. Entende? E se é para lá, é para cá. Isso é uma mão de duas vias, cara. Eu falo de fatos porque eu quero dizer exatamente isso, cara. Como eu já falei lá no jogo do Fortaleza, pô, fulano, cara, nós estamos com 2 jogadores novos. Se puser o Kaique mais um. Pô, entrou o Ian, entrou o Japa. Para fazer isso nesse momento, amigo, tem que ter coragem para fazer. E vamos fazer, porque se acreditamos, vamos fazer. A responsabilidade na entrada dos rapazes mais novos é minha. Tá certo? Eles precisam disso. Então, essa é uma conversa, desculpa, que eu entendo, respeito muito, mas não é uma mão de uma via só. São duas. Quando vocês querem fazer análise, vocês vão buscar lá e seja em que momento for. Eu também tenho o direito de fazer isso, cara. Eu e todos que estão numa situação de responder as perguntas. E isso tem que ficar claro, cara. Me parece que nós temos que escutar tudo, ok? E do outro lado pode tudo, cara. Só isso, cara. E eu vou responder sempre assim, porque para mim isso é um diálogo. Sim, claro. Entendeu, cara? Eu ainda vou perguntar. Eu falei isso porque são exemplos claros do que acontece no futebol, porque eu não falo só da instituição que eu trabalho, eu sou um homem do futebol. E como tal, eu tenho, meu olhar é de abrangência. Então, com tranquilidade, com todo o respeito, não vou só... É exatamente o que o rapaz fez, o Rossi, cara. Só queria ele falar, só queria isso, eu tenho 49 anos nessa brincadeira e respeito tudo quando é jogador, especialmente o adversário. Nunca faltei com respeito nenhum. Agora vai ver o histórico dele. É simples. Vai ver o meu histórico e ver o histórico dele. Acabou sendo expulso porque estava fazendo a mesma coisa dentro de campo, cara. Pode seguir, por favor. Vamos aos fatos. Ainda sobre o Wesley. Ele não foi relacionado para um jogo. O que te fez mudar de ideia para 4 dias depois? E ainda em cima dos fatos, ele tem mais de 20 jogos na Série A, 4 gols e o último foi há 4 meses. Por que esperar dele essa resposta diferente e não esperar de outros também que ainda não receberam chance? Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com características dele. Não é vontade pessoal, são necessidades. A análise de vocês, do torcedor, perfeito, cara. Eu não estava aqui o tempo todo, eu não vi. É um jogador que, certamente, quando não estiver aqui, outras equipes vão querer, porque é um jogador que, se ninguém falar que tem gol, entendendo? Eu já vi artilheiros no mundo passarem temporada sem poder repetir aquilo que normalmente fazem. Entende? Então é isso, cara. Eu não vou abrir mão de contar com todos os jogadores e utilizá-los no momento, dependendo da sua característica, ok? Se ele faz aquele gol, qual era a pergunta aqui? Explica. Como ele não faz, aí, vem isso. Eu quero saber qual seria a questão se ele fizesse o gol que ele perdeu. Ele perdeu. E tem que ser assim, reto. E ele sabe disso. Entende o que eu quero dizer? Mas seria uma outra tipo de análise. Eu não posso estar nisso, senão eu vou ser um oportunista. É diferente ser oportunista do que ter senso de oportunidade. Tá certo? Então, me parece que nesse momento eu achei que as características dele para o momento do jogo eram importantes, porque eu perdi, era o jogador com mais próximo em termos de características do Arthur. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vamos fazer isso. Eu não vou olhar para o passado e me julgar por isso, porque eu já vi situações como a que eu expliquei aqui. E é assim, entendeu? Respondido? Obrigado.